Olá a todos, eu sou o Renan, sou fisioterapeuta e correspondente da segunda jornada da gratidão e eu estou aqui hoje a convite da Daiane e do Neemias para trazer um convidado muito especial para vocês. Eu tenho certeza de que no quadro de hoje, em entrevista com um especialista, traremos muita informação bacana e várias novidades, tudo com o objetivo de motivar você ainda mais a se comprometer com essa jornada que vai mudar a sua vida e a sua forma de enxergar o mundo. Sendo assim, vamos começar com o nosso bate-papo. Olá, Eric, seja bem-vindo. Pode se apresentar pra gente. Olá, Renan. Olá a todos. É um prazer estar aqui participando. Bom, eu sou psicólogo desde 2017, formado pela Universidade Paulista, e eu também sou especialista em acupuntura. Acho que vai ser legal estar trazendo um pouco da área da psicologia com relação à gratidão aqui. Eric, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar aqui com a gente. E já vamos para o nosso primeiro tópico, de perguntas que, devido a tudo isso que está acontecendo no mundo hoje, a gente vê cada vez mais o, digamos assim, surgimento de adeptos à prática da gratidão. Alguns até usam o termo de gratitude, que é a atitude de ser grato, a todo tempo. Mas a pergunta é, o que é gratidão para a psicologia? Bom, historicamente, a gratidão sempre foi algo socialmente desejável, Ao longo do tempo, a gente pode ver ela sendo citada em diversas culturas e tradições religiosas das mais antigas ao redor do mundo todo, seja em ensinamentos, em textos mesmo, em orações, em histórias, em lendas também acaba aparecendo o tema da gratidão. A gente acaba vendo ela também em filósofos gregos antigos, por exemplo, Aristídeis. Ele viveu 3 séculos antes de Cristo e ele já falava que a gratidão é a memória do coração. Trazendo um pouco para a psicologia mesmo, a psicologia é uma ciência um pouco mais nova. Ela começou ali no final do século XIX, Só que os primeiros textos que trazem a palavra gratidão como tema são só da metade do século passado. Principalmente com autoras como a Melanie Klein e a Baumgarten Trammer, que são a primeira alemã e a segunda polonesa. É mais da metade do século passado que acaba aparecendo a gratidão, e essas duas autoras acabam citando o tema mais falando do desenvolvimento humano, tentando entender como surge a gratidão na criança e como isso afeta o desenvolvimento dela. O princípio da gratidão na psicologia se relaciona com isso. Apesar de a gente falar sobre gratidão desde a antiguidade, a gente não tem tantos estudos com relação à gratidão se comparado com outros sentimentos, E uma das dificuldades de se ter tantos estudos com relação a essa área é justamente pela dificuldade de conceituação do que é gratidão, A gratidão é uma emoção, é uma atitude, é um sentimento, é uma virtude moral, é um hábito, é uma resposta comportamental, é um traço de personalidade. De certa maneira, todas essas respostas estão corretas, Só que a conceituação acaba sendo muito ampla, o que dificulta um pouco de trazer diretamente para a parte científica do estudo da gratidão. E é interessante tudo isso, Eric, até mesmo para tirar aquele tabu de que é apenas um movimento da moda, por assim dizer, de mostrar que tudo isso tem fundamento e comprovação científica de vários pesquisadores importantes, como, por exemplo, uma pesquisa que recebeu em 2009, o Prêmio Nobel, e foi desenvolvida por uma pesquisadora chamada Elizabeth Blackburn, onde ela registra no seu estudo sobre o telômero, que são filamentos finais do nosso DNA celular que são afetados com os níveis de estresse na nossa corrente sanguínea. E é curioso, pois esses telômeros eles têm a função de proteger o nosso código genético dos agentes patogênicos, agentes agressores. Por isso ouvimos muito que as pessoas estressadas e preocupadas envelhecem mais rápido do que as outras pessoas, E é justamente por conta disso, as células do nosso corpo ficam mais vulneráveis e a sua vida útil diminui em comparação às células sadias. Mas na psicologia, o que nós temos de mais recente dos estudos? É bem interessante quando a gente entra nos estudos modernos com relação à gratidão, porque a gente acaba vendo bastante coisa não relacionada apenas ao bem-estar da pessoa, mas respostas fisiológicas mesmo, igual esse estudo que você trouxe pra gente.
Tem um estudo da Universidade de Indiana, realizado em 2016, é um estudo bem recente, que ele trabalhou com 2 grupos de 22 pessoas. E o tema desse estudo foi o efeito da expressão de gratidão na atividade neural. Ele funciona da seguinte forma: esses 2 grupos de pessoas eram compostos por pessoas que já estavam passando por acompanhamento psicológico, seja por depressão, por ansiedade ou por outras questões. Então esses 2 grupos passaram por atendimentos de terapia grupal. A diferença entre esses 2 grupos foi a seguinte: um dos grupos passou pelo que foi chamado de sessão de gratidão, ou seja, nos primeiros 3 encontros deles, eles passaram 20 minutos escrevendo cartas com o tema da gratidão, como se estivessem agradecendo o remetente da carta. E esse remetente podia ser alguém fictício, alguém real com quem eles tivessem vínculo. Eles tinham apenas que ter essa ligação com a gratidão ao escrever a carta. Foi como um exercício mesmo de gratidão. E após 3 meses desses exercícios de terapia grupal, eles fizeram o seguinte com esse pessoal. Os participantes fariam uma atividade e durante essa atividade eles teriam toda a sua atividade cerebral monitorada. A atividade em si funcionou da seguinte forma: eles exibiram fotos de pessoas que em tese teriam feito grandes doações em dinheiro para apoiar essa pesquisa que eles estavam participando. E os cientistas puderam dessa forma analisar todas as reações que teria dentro do cérebro dos participantes. O pessoal que escreveu as cartas 3 meses antes demonstraram muito mais atividade cerebral na área relacionada a sentimento de gratidão do que o grupo que não passou por essa sessão de gratidão. E o curioso de tudo isso é que eles sabiam que essas pessoas das fotos e as doações eram fictícias, mas mesmo assim a resposta fisiológica foi associada à gratidão real. De certa forma, a pesquisa compara o treinamento da gratidão como exercitar um músculo, né? Quanto mais você pratica a gratidão, mais propenso você está a sentir ela de forma espontânea no futuro. Uhum. E ainda dentro da fisiologia, Eric, a Laura Kubzansky, que é uma pesquisadora de Harvard, ela concluiu com sua equipe, né, que as doenças coronarianas, que são as doenças que afetam as artérias coronárias do nosso coração, elas estão diretamente associadas ao sentimento de preocupação e ansiedade, né? Ou seja, assim como as boas emoções, as más também interferem muito na nossa saúde, tanto física quanto a saúde mental. Mas para vocês psicólogos, para quem quer aderir à prática da gratidão, vocês têm estratégias e ferramentas para isso? Sim, nós temos estratégias. Bom, se a gente pensar que 2 pessoas diante da mesma situação estão passando pelo mesmo problema, elas acabam vivenciando e entendendo essa situação da mesma maneira, por que isso ocorre? De certa forma é meio óbvio, a gente sabe da questão de que as pessoas tiveram vivências diferentes, tiveram talvez educação diferente, e por isso elas vão enxergar a situação de maneira diferente, né? Só que essa forma como elas pensam essa mesma situação acaba sendo diferente não só conscientemente, mas inconscientemente. E a maior parte do tempo a gente reage às coisas de maneira inconsciente, né? A gente não pensa exatamente em como vai responder todas as coisas, a gente só responde, a gente só tem nossas ações. Daí, pensando nisso, o que a psicologia cognitivo-comportamental acaba pensando? Só contextualizar antes, cognitivo-comportamental é uma das linhas da psicologia, assim como tem a psicanálise, assim como tem a psicologia comportamental. Uhum. A psicologia cognitivo-comportamental, ela busca identificar padrões de pensamentos que estão por trás de cada comportamento que a gente tem. De cada comportamento, por exemplo, que traga sofrimento pra gente. A gente busca identificar esse padrão de pensamentos para em si, assim, poder alterar eles, né? Poder substituir por pensamentos ou crenças mais funcionais para as nossas vidas. Um exemplo de padrão de pensamento disfuncional é a abstração seletiva. O que é a abstração seletiva? Sabe aquela pessoa que fica o tempo inteiro falando hoje eu só tive problema? Sim. E a pessoa não teve só problema, tiveram coisas boas no dia dela, só que ela não consegue enxergar essas coisas boas. Isso é uma abstração seletiva. O que a gente faz a partir da psicologia comportamental ou da cognitivo-comportamental? A gente busca entender esses pensamentos que levam a pessoa a ter esse tipo de resposta. Entender o que leva a pessoa a ter essa abstração seletiva, a só enxergar o que tem de ruim. E a partir do momento que a gente entende o que leva a pessoa a pensar assim,
a gente busca estratégias para desenvolver pensamentos mais funcionais para ela. E uma forma de se fazer isso é pela repetição mesmo, treinar um pensamento mais positivo, treinar um pensamento que substitua aquilo que não é legal. E com a gratidão acaba sendo a mesma coisa, né? A gente consegue exercitar a gratidão, a gente consegue pensar maneiras de substituir os pensamentos negativos por ter um olhar mais grato pela vida, um olhar mais grato pelas coisas que nos acontecem, pelas pessoas que nos cercam. E esse treinamento é bem importante para que a gente consiga transformar isso para algo automático, né? Para algo que a gente não precisa de esforço. Mas é bem claro que durante o processo, até a gente chegar nesse ponto de ter a gratidão como algo automático, necessita o nosso esforço. A gente precisa treinar isso para chegar nesse ponto. Muito bom, Eric. Numa publicação até da revista Forbes, eles falam sobre a criação do tão conhecido Caderno da Gratidão, né? E que o hábito de escrever nesse Caderno da Gratidão melhora a qualidade de sono. Sim. Essa questão da melhora da qualidade de sono está diretamente ligado à questão dessa repetição da atividade. Porque, um exemplo, a questão de escrever a gente também usa bastante como exercício dentro da psicologia, porque é uma forma da pessoa tá colocando aquele sentimento para fora, tá colocando de maneira concreta aquilo que ela sente. A gratidão acaba tendo esse mesmo fundamento nesse exercício de você colocar num caderninho. A partir do momento que a pessoa consegue verbalizar isso, ou consegue, nesse caso, materializar de forma concreta, na forma da escrita, a pessoa está exercitando isso, a pessoa está colocando esse sentimento para fora, a pessoa está fazendo o que, de certa forma, a gente estimula dentro do ambiente clínico da psicologia, né? Por isso que acaba tendo resposta direta no sono da pessoa. Tá sendo um alívio de tudo isso que ela tá sentindo, né? Entendi. Maravilha, Eric. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar nosso convite. Foi um prazer te receber para essa troca de conhecimento e eu tenho certeza de que ajudou muito o pessoal de casa a entender de uma maneira mais simples, né, sobre a real importância de se ter pensamentos de gratidão, ainda mais com tudo isso que está acontecendo, né? Eu que agradeço pelo convite. É sempre bom poder falar sobre esse tema, poder trazer um pouco de reflexão a respeito de como a gente enxerga nossos sentimentos, assim como a gente enxerga a gratidão mesmo, né? Não ficar apenas, assim como você disse, nas hashtags relacionadas à gratidão, mas trazer para algo concreto em nossa vida. Espero que todos que estejam participando da segunda jornada da gratidão possam tirar um bom proveito dessa conversa e possam entender que a gratidão é um exercício, a gratidão necessita de treino e a gratidão pode se tornar um hábito diário a partir do nosso esforço no começo, mas depois se transformar em algo automático, em algo que a gente possa realmente levar para nossas vidas. Mais uma vez agradeço pelo convite, foi muito bom ter essa conversa com você. E é isso. Muito obrigado, Eric, então, tá? E que vocês aí de casa possam concluir essa jornada da gratidão com muito êxito, tá? E que no final de tudo, vocês nitidamente percebam a evolução de vocês. Estejam sempre preparados para o renovo e que vocês escolham todas as vezes trocar esse mau hábito de reclamar pelo hábito de agradecer. Persista, não desista, continue firme nesse propósito, que com certeza vocês irão colher bons frutos de tudo isso. E nunca se esqueçam, a gratidão fortalece a nossa capacidade de resiliência, né? Que nada mais é do que a possibilidade de nos adaptarmos diante das inúmeras adversidades da vida. Um forte abraço, fiquem na paz e até a próxima.